sejam bem-vindas, as irmãs aí de Limeira. Oi, Lúcia. Oi, tudo bom? Estou me escutando Bem, você. bem? Estou me Logo nós escutando? vamos nos encontrar. É verdade. Seja bem-vinda, Lúcia. Pode falar seu nome e a sua fraternidade, de onde você está falando. Do Rio de Janeiro, do Leme, fraternidade, Santa Rosa de Lima, São Domingos. Maravilha, seja bem-vinda. Amém. Eu quero quantas vezes eu vejo, não. Não é agora. Oi. Isso. Pode falar, Ivanice. Oi, boa noite. Eu sou Ivanice, né? A Lurdinha já me conhece. No momento, eu estou como secretária executiva da Fraternidade Nossa Senhora do Rosário do município de Porto Valdo, no estado do Acre. Maravilha, seja bem-vinda. Que alegria Obrigada. receber a fraternidade do Acre. Obrigada. Enquanto o Frei não entra, mais alguém que ainda não apresentou, que gostaria de falar de qual fraternidade que é? Que maravilha! Hoje nós estamos de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Olha que beleza. A primeira vez que eu consigo entrar, Lourdinha. Parabéns. Isso é bênção do Sempre Frei negócio Alvim. de não sei o quê. Senha. Não tem senha? Sei lá o que mais de senha é essa. Aí pedi ajuda aos meus universitários, meus porteiros. Foi. Pois é, Lúcia, que bom, né? Tanta gente nova, né? Eu sou o Orley Como Nilson. ajuda os universitários, Lúcia? Oi? Os Pedi universitários ajudam, ajuda. Ajudam muito. É verdade. às vezes. Nossa, ajuda muito. Orlenilson apresentando. Pois é, eu sou o Orley Nilson, da Fraternidade São Domingos, aqui em Cruzeiro do Sul, no Acre, junto das Irmãs Dominicanas. Então, explica qual é a congregação que está aí, porque como tem gente nova, né, no grupo, qual que é a congregação que acompanha vocês? As Irmãs Dominicanas de Madalena. Isso, que beleza! E olha, a gente está, né, enviando sempre para vocês o convite para que vocês se animem ao máximo para participar conosco da nossa assembleia, né? Nós já estamos aí com o grupo da coordenação, já nos preparando, motivando a todos vocês para que estejam conosco, né, em São Roque. Quem mora em São Paulo, mais perto ainda, né? Fica até mais fácil. Valinhos, Limeira, Amparo, né? Mesmo as pessoas que estão em São Paulo, nós estamos aí, né, organizando para recebê-los da melhor forma. O nosso encontro será no dia 9 e 10, lá em São Paulo, junto às monjas dominicanas. Então, vai ser assim, uma alegria estar recebendo, né, todo mundo lá no mosteiro, em São Roque. Mais alguém que está chegando, apresentando? E aí nós vamos depois contar com o canto da Antonieta, né? Antonieta, que é a nossa acolhida. Mas eu gosto muito de participar, porque quanta gente que eu estou conhecendo, se não fosse por causa da mídia, eu não conheceria vocês. Então, eu estou achando excelente, viu? Ao ver o entusiasmo de vocês, isso é tão bom, não é mesmo? Parece dar um up na nossa vida.
no caminhar da nossa vida na fraternidade. Com certeza. E você já se apresentou, Antonieta? Fala seu nome, então, não é? Tem muita gente aqui que gostaria de... Então, Nós estávamos conversando. mas já vem meu nome escrito aí embaixo, ó, Maria Antonieta Degani Natariani. Eu estava olhando, eu acho que eu sou a decana de vocês aqui, viu? Olha o pouco. Todo mundo mocinho e eu aqui. Então, eu moro em Amparo, São Paulo, e pertenço à Fraternidade Leiga Dominicana de Teresa de Saldanha. Se vocês participaram do último Google Meet com a irmã Marilisa, ela durante muito tempo foi nossa coordenadora aqui, agora está em São Paulo. Agora a nossa coordenadora é a irmã Irene. Fico muito contente de conhecer vocês todos, tá? Me parece que o Frei Almir já entrou. Boa noite. Seja bem-vindo. E olha, Frei Almir, nós estávamos aqui aguardando o senhor e fazendo a apresentação. Nós temos pessoas de São Paulo. Agora tem um que vai fazer a apresentação inicial, vai ser o Orlenilson. O Orlenilson, mas esse homem não sabe nem matar e preparar um cágado, um jabuti. Pois é, estou sentindo só falta aqui, Frei Almir, para a gente comer mais um. Pois é, Deus proverá o momento. Amém. Saudade de você, Frei Almir. Ó, Lúcia. Então, nós estamos aqui com o Rio de Janeiro, o Acre, Porto Walter, viu? Nós estamos com um grupo aqui de Porto Walter também, Valinhos, Amparo, Limeira, então um grupo grande aqui que depois, né, a gente vai estar falando também com o senhor, na hora que a gente abrir para as perguntas. E pessoas novas também, viu, Frei Almir? Mais uma vez, a gente agradece com carinho. Conceição do Araguaia também está aqui presente, eles estão em festa lá hoje, mas nós temos pessoas aqui também de Conceição, tem um grupo grande aqui. Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, como nos deste São João Batista, que preparou o caminho do Senhor, ajudai-nos a preparar também para muitos o caminho do encontro com Cristo, e que sejamos nós, como João Batista, vozes que ecoam a palavra que é Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Batista, rogai por nós. Bom, hoje, por ser a missa de véspera solene, tenho que fechar a igreja, porque hoje é a folga do segurança, então atrasou um pouco mais. Mas estamos estudando o Evangelho de São Marcos, já apresentamos quem foi São Marcos, o seu Evangelho quando foi escrito, quer dizer, somos do parecer, ele foi escrito em Roma, não na Galileia, como alguns dizem, porque quem que iria ler o Evangelho na Galileia, mas em Roma, porque ali estavam reunidos todos, Pedro, Paulo, Silas e tantos outros, e que, ao evangelizar novos adeptos para a comunidade cristã, precisava de um subsídio, e Marcos, que acompanhou durante muito tempo a pregação itinerante de Pedro, ele traduzia a pregação de Pedro do aramaico para o grego, então já era uma pessoa idônea para escrever esse texto. É um evangelho simples, são 16 capítulos, é claro que não vamos aqui estudar a história do texto, mas o conteúdo. Como diria o Frei Marcos Belei, não interessa o que dizem do Evangelho de Marcos, o que interessa é o que Marcos diz de Jesus Cristo. Aí falamos do primeiro capítulo, mostrando, quer dizer, João Batista, que anuncia o Messias que vem depois dele, Jesus, que é batizado por João Batista, vai para o deserto para, digamos, as tentações, e depois Jesus vem, quando João Batista é preso, ele então começa a anunciar o Evangelho. Aí Jesus vai na sinagoga num dia de sábado. Neste sábado, ele expulsa um homem possuído de um espírito impuro.
na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, depois sai para evangelizar a região. Então, ele cura, expulsa demônios, e depois tem a purificação do leproso. Depois disso, no capítulo 1 se encerra, e nós falamos das 5 controvérsias que seguem no capítulo 2, já início do capítulo 3, e falamos também da continuidade, quer dizer, os que são familiares de Jesus, que não o compreendem, os que são enviados de Jerusalém, que diz que ele expulsa o demônio por Beelzebu, depois a família de Jesus, que quer levá-lo à força para casa. Jesus diz que sua família é todo aquele que faz a vontade do Pai. E aí Jesus, eu não sei, na verdade, como eu dou muito aula do Evangelho de Marcos, eu honestamente não sei onde nós paramos. Se nós chegamos a falar das 3 parábolas da semente, ou se hoje iríamos entrar na seção dos pães. Quem anotou e pode me dizer mais ou menos onde foi que nós paramos? A parábola da semente o senhor já falou, e depois... Deixa eu ver até onde que o senhor foi. Quer dizer, nós encerramos com o ciclo das parábolas. Quer dizer, são 3 parábolas de semente, a parábola do semeador, a semente que cresce por si só, quer dizer, o reino de Deus não precisa de nós, mas Deus quer que nós cooperemos, e a parábola do grão de mostarda. Então, acho que começaríamos hoje pelo capítulo, assim, depois, quer dizer, lembrando, quer dizer, quando falamos que a parábola do semeador é a chave de leitura para compreender todas as parábolas. Em que sentido? Quer dizer, o que quer dizer a parábola? Se você acolher a palavra de Jesus em sua vida, você produzirá frutos. Quer dizer, então, se você não entender o que tem que acolher a palavra, não vai entender as outras parábolas, nesse sentido. Depois, nós vamos ter que Jesus falava em parábolas, e nós dissemos, a parábola não é um estilo para confundir, muito pelo contrário, é para esclarecer. Os destinatários de Jesus conheciam este modo de pregação. Quer dizer, alguém conta uma parábola, eles já entendem e sabem que tem que tomar uma posição diante do que foi dito. Quando Marcos escreve o seu evangelho, os destinatários são outros, são esses que não entendem e precisa, às vezes, dar uma explicação, e a parábola vira alegoria. Aí, no finalzinho do capítulo 4, quer dizer, como eles vão atravessar para o outro lado, do lado da Galileia, então Jesus vai manifestar um pouco o seu poder, porque Jesus dorme num travesseiro e o vento e o mar ficam agitados, e eles então têm que acordar Jesus, dizendo se ele não se importa que eles morram. Jesus então levanta, manda calar a tempestade e o vento, e diz que os discípulos não têm fé. Quer dizer, com tudo o que acompanharam, vendo Jesus o que fazia, o que dizia, o que ensinava, os discípulos ainda não têm fé. E eles ficam mais preocupados. Quem é este que até o vento e a tempestade obedecem? Eu creio que aqui nós também falamos do livro de Jó, não foi? Chegamos a comentar o livro de Jó para poder contracenar essa questão, o que é o poder sobre caminhar sobre as águas, quer dizer, é o poder que ele tem sobre o mal. No capítulo 5, nós vamos ter que Jesus vai para uma região de pagãos, naquela região da Decápolis, chamados Gerazenos ou Gadarenos, conforme a tradução. E é curioso, se a pessoa só vai domingo à missa, ela nunca vai escutar este evangelho. Este evangelho não aparece durante o ano litúrgico nos domingos. Não acha. Só aparece durante a semana. Então, quer dizer, é um texto que não sei qual foi o critério de pular esse texto. Quer dizer, ele não é lido na liturgia. E é um texto interessante porque é um homem pobre que mora no cemitério. Ele é possuído por este espírito, digamos, mau, e rompe correntes, quer dizer, as pessoas não conseguem controlá-lo. E quando Jesus chega, este espírito vai dizer quem é Jesus. O que existe entre mim e ti, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos.
E rogava-lhe com insistência que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogava-lhes então, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele permitiu. E os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no mar pelo precipício. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas do que acontecera com o endemoniado e do que houve com os porcos contaram-lhes o que havia visto e começaram então a rogar-lhes que se afastasse do seu território. Depois, o fulano, que foi, digamos, exorcizado, pede a Jesus que gostaria de segui-lo, e Jesus diz: não, você vai ficar aqui e vai evangelizar. Quer dizer, Jesus escolhe quem ele quer, não são as pessoas que escolhem Jesus. Vejam que coisa. Pode ser que tem pessoas bem intencionadas, mas Jesus é ele. No Evangelho de João, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Quer dizer, nossa vocação, quer dizer, nem todo mundo é cristão, nem todo mundo acha que vai ser cristão, mas nós temos uma missão, enquanto cristãos, de testemunhar o reino de Deus. Quer dizer, não foi uma opção nossa. Eu escolhi. Não. Jesus disse que é ele que nos escolheu e colocou esse desejo dentro de nós e nós aceitamos, acatamos este convite. Bom, esse texto nós não falamos. Falamos da última vez? Chegamos a falar dele? Número 5, não. Capítulo 5, não. Paramos aí. A última coisa que o senhor falou, que eu notei, foi a mulher de fluxo. O senhor comentou também. O senhor falou do Jairo, né? E então? falou daquela coisa interessante do nome da Verônica. Do que era Vero ícone, né? Isso. O senhor explicou isso. Foi a última coisa. Os 5 já vimos todo e os 6 também. Então vamos, olha, porque nós não vamos repetir, é só vocês reverem os outros vídeos, né? Então vamos para o capítulo 6. Por quê? Vejam a conexão. Os discípulos de Jesus não têm fé. Aí nós falamos então que Jairo vem até Jesus para que Jesus vá curar a sua filha que está para morrer. E Jesus disse: tenha fé. E depois uma mulher com fluxo de sangue, ela tem fé e tocando a veste de Jesus se torna curada. E depois fica com medo porque Jesus disse: quem me tocou? E Jesus disse: mulher, tua fé te salvou. Então, fechando esse ciclo, nós vamos ver então que Jesus vai para Nazaré e ali fica escandalizado porque os seus não acreditam em Jesus. Então, Jesus fica escandalizado, não pode fazer muitos milagres porque faltava a fé neles. Quer dizer, a fé é um critério para o milagre acontecer. Depois, Jesus envia os 12. Quer dizer, e olha que interessante, Jesus, ao enviar os 12, 2 a 2, em missão, o que acontece? Os discípulos estão agora sem Jesus. Jesus quer que os discípulos já tenham uma estrutura, quando Jesus fisicamente não estiver mais presente, eles saberem o que fazer. Quer dizer, ele envia e dá o poder para eles de expulsar os espíritos maus. Um texto paralelo vai dizer, e também de fazer milagres. E nesse contexto, quer dizer, aqui você tem, porque ele vai dizer que eles fossem com a sandália, não levassem 2 túnicas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro do cinto. Então essa é chamada seção dos pães, porque a palavra pão vai percorrer, digamos, esta parte do Evangelho de Marcos. Aqui, ele não deve levar pão. Vamos ter as 2 multiplicações. A Cananeia que vai dizer que o cachorrinho come o pão que cai, das migalhas do pão que cai da mesa. E Jesus vai dizer o fermento dos fariseus. Quer dizer, e eles pensam porque não trouxemos pão. Quer dizer, então alguns chamam essa sessão, daqui para frente, a sessão dos pães. Quer dizer, não é para levar pão. Quer dizer, não garantam a segurança de vocês. Quer dizer, a missão tem que garantir o sustento do missionário. E eles, então,
vão partir em missão sem Jesus, e o que vai acontecer? Enquanto estão em missão, é claro que dá para fazer muita reflexão em cima, mas depois vocês explorem. Por quê? Enquanto eles vão em missão, vai acontecer alguma coisa. Quer dizer, vai ter a festa do aniversário de Herodes, e Marcos é o melhor que retrata o martírio de João Batista. Quer dizer, coincidentemente, amanhã é o nascimento, nós vamos falar da morte dele agora. Por quê? Quer dizer, João Batista estava preso, quer dizer, o Evangelho de Marcos diz, logo no início, depois que João Batista foi preso, Jesus começou a anunciar o reino de Deus. Então, ele ficou preso até agora, e a ocasião do martírio de João Batista é este. Quer dizer, porque Marcos começa a dizer, quem é Jesus? Porque João Batista foi assassinado, e agora quem é esse que está falando? Então, para Herodes, quer dizer, é João Batista que ressuscitou. E então vai descrever como foi o ocorrido da morte de João Batista. Quer dizer que Herodíades, quer dizer, Herodíades é o título da mulher de Herodes, não é o nome dela, tá certo? É como, quer dizer, um título da esposa do rei. E que ela, sendo, digamos, cunhada de Herodes, quer dizer, separou, deixou o irmão dele e se casou, se juntou com ele. Então, João Batista havia denunciado este, digamos, adultério, digamos, este amancebamento, como diria lá no Nordeste. E então, Herodíades tinha raiva de João, queria matá-lo, mas não tinha força, não tinha poder. Agora, como Herodes fez uma festa e a filha de Herodíades dançou e agradou Herodes e os convidados, Herodes, então, devia já estar tomado todas, disse, peça o que você quiser, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Ela não sabia, ela podia pedir, me financie uma bolsa em Harvard para fazer um bom curso superior para mestrado e doutorado, mas ela não tinha essas ideias. Então, o que ela foi pedir para a mãe? O que é que eu peço? A mãe diz, a cabeça de João Batista. Então, digo, quero que você me entregue aqui num prato, diante de todos, a cabeça de João Batista. E aí, o rei contrariado, quer dizer, manda trazer, e ela recebe a cabeça, entrega a cabeça para Herodíades, e, quer dizer, os discípulos estão em missão nesse ínterim. João Batista é assassinado, Jesus é informado, quer dizer, para Jesus é um grande choque, porque, digamos, a pessoa que mais Jesus admirou na vida, quer dizer, uma pessoa humana, foi João Batista. Tá certo? Quer dizer, a pessoa que ele mais admirou. De repente, João agora, quer dizer, calaram João Batista. Quer dizer, se João Batista foi calado, só resta Jesus. Quer dizer, ao mesmo tempo, Jesus pode pensar, quer dizer, no sentido humano, isto vai acontecer comigo também. Quer dizer, quem anuncia, quem denuncia, quem proclama, corre o risco de dizer, foi mais um, quer dizer, eu serei o próximo. E aí Jesus, os discípulos voltam de missão contentes, porque conseguiram expulsar os demônios, conseguiram realizar uma grande missão, e Jesus, então, quer levá-los para que descansem um pouco, quer dizer, chegaram cansados, é melhor repousar um pouco, mas vem o choque, quer dizer, tem uma multidão que Jesus tem compaixão, porque vê que esta multidão é como ovelha sem pastor. Quer dizer, então, na sessão dos pães, lembra? Não leve pão, tá certo? E agora, a multidão está faminta, quer dizer, e Jesus está, digamos, emocionalmente, digamos, triste com a morte de João Batista, os discípulos cansados, e agora o cansaço tem que ser substituído pela assistência ao povo que não tem pastor. Vem aquela música da barca, meu cansaço que a outros descansem. Quer dizer, quando a gente pensa em ter uma folguinha, Deus nos coloca mais um abacaxi. Quer dizer, por que, Senhor? Porque esta vida não tem trégua, é? Então, Jesus vai, digamos, vai propor para os discípulos que eles, como se diz, ajudem este povo. Então, aqui, a partir do versículo, no capítulo 6, do versículo... Vamos pegar do 35. Não, do 34. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e aldeias vizinhas e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Como se diz, quando a gente tenta fugir do desafio, Jesus põe mais brasa no desafio. Não. Deem vós mesmos de comer esta gente. Disseram-lhe eles: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Quer dizer, 200 denários corresponde a 200 dias de trabalho. Quer dizer, o que se ganha em 200 dias. Olha só que 200 denários ainda não daria para a multidão comer. O perfume da mulher que despejou no corpo de Jesus. O perfume, aquele pouquinho de perfume, custava 300 denários. Quer dizer, a multidão comeu, sobrou, quer dizer, 200 denários daria, o perfume era muito mais caro. E Jesus custou só 30 moedas de prata. E então, dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizesse todos se acomodarem em grupo de convivas na relva verde. Vejam, dizer que o lugar é deserto não está dizendo que é o Saara. Quer dizer, o lugar é deserto porque não tem, quer dizer, habitações. Mas aqui você tem uma mescla do texto teológico com o texto literal. Por quê? Ele tinha muita relva verde. Quer dizer, é a ideia de que o bom pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes. Quer dizer, ao acomodar e dar de comer, Jesus se torna o bom pastor. E aqui eles vão comer, e vocês já sabem o resultado, que vão sobrar 12 cestos. Alguns acreditam que nós teremos uma segunda multiplicação. Já antecipando dessa sessão dos pães, mais para frente, uma segunda multiplicação em um território pagão, em que serão recolhidos 7 cestos. Alguns acreditam que a multiplicação é uma só, quer dizer, o termo multiplicação não aparece no texto, mas significa que 12 cestos sobram por causa das 12 tribos de Israel, e 7 cestos vão sobrar, porque 7 é o número da plenitude e da completude. Quer dizer, aquilo que Jesus fez com o povo de Israel, faz igualmente com os povos não judeus. Quer dizer, a pluralidade dos povos gentios. Então, 7 cestos que sobram, quer dizer, a pluralidade, quer dizer, a completude dos demais povos. Se multiplica o pão, se abençoa, se distribui, e sobra ainda, digamos, cestos. Bom, os 4 evangelistas apresentam essa multiplicação dos pães. Quer dizer, quando o ano passado o evangelho mais lido, quer dizer, durante o ano, foi o evangelho de Marcos, o texto de Marcos não é lido. Esse texto não é lido porque eles colocam o de João para fazer, durante 5 finais de semana, a reflexão da multiplicação dos pães até o discurso do pão da vida. Mas, assim, então se indaga muito, então há quem diga, mas é uma simples partilha, e para uma simples partilha precisava fazer toda uma descrição como essa. Quer dizer, o que vem a ser esta, digamos, bênção, quer dizer, o que é o milagre? Quer dizer, também não é uma mágica. Não é como pôr milho na pipoqueira e de repente multiplica-se, papapá, quer dizer, Jesus, o cesto não é cesto, como a gente imagina cesto de pão, mas é como as mochilas. Eram pequenos embornais que eles tinham, sobraram 12 cestos, quer dizer, 12 mochilinhas que se dava para colocar alguma coisa quando a pessoa viaja. Agora, qual é o sentido disso? Quer dizer, Jesus quer que coloquemos o que temos, quer dizer, em cima do que nós colocamos, ele dá a bênção. Por quê? 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 dá 7. Quer dizer, volta aí o número da plenitude. Quer dizer, se colocamos o que temos em comum, será pleno para todos. Mas
a partilha só não basta. É preciso que Jesus dê a bênção, dê a ação de graças. Quer dizer, o milagre é em cima do que nós colocamos, Deus dá a bênção e a coisa acontece. Tá certo? Não é uma simples partilha, mas é a partilha com a bênção. Tá ok? E aí, bom, se pode fazer muitas meditações em cima disso, porque, de fato, a gente pode dar exemplos na vida quando você diz, não vai dar certo. Quando eu morei em Belo Horizonte, nós fomos fazer um mutirão no dia de chuva, choveu na véspera, e iríamos reunir no domingo para rebocar uma capela por fora. Tinham 4 pedreiros que ofereceram aquele dia o seu trabalho para a igreja, tinham 4 serventes, e toda a comunidade foi convocada. Nós achávamos que a coisa não ia render muito, e de repente, aquele mutirão não só rebocou tudo, quer dizer, o que ficou faltando foi pouco, e o que nós projetamos, muita coisa, para 3 anos, em 3 meses já tinha conquistado tudo. Quer dizer, o que é isso? É justamente o colocar-se a serviço e a graça de Deus. Não é simplesmente o colocar-se, mas é o colocar-se com Cristo. Quer dizer, porque Jesus vai abrindo caminhos novos. Quer dizer, às vezes a gente pensa assim, que não é nada o que somos, e do nosso nada ele faz crescer. Então, quer dizer, vocês podem dizer assim, como isto se faz concreto no dia a dia. Bom, depois dessa multiplicação, nós vamos ter que Jesus vai, digamos assim, evangelizar mais povos e vai ter curas na região de Genezaré. Depois vem todo o discurso sobre a tradição dos fariseus. E aqui é um texto também, quer dizer, tudo é interessante, né? Por quê? Quer dizer, uma vez que Jesus instrui seus discípulos, existe a tradição, digamos, dos fariseus. Quer dizer, a tradição dos fariseus era interpretar a Escritura, que era em hebraico, atualizar esse texto, e em cima de cada mandamento, quer dizer como eu posso cumprir o mandamento. Então, é estabelecer várias normas, por exemplo, esse mandamento se cumpre fazendo isto, isto e isto. Quer dizer, essa multiplicação dos preceitos em cima daqueles que já existem, Jesus não era muito de acordo. Por quê? Eles vão criticar, mais uma vez, a seção dos pães, não é? Então, os discípulos comem o pão sem lavar as mãos. Quer dizer, eles não tinham o problema da Covid, então não precisava lavar as mãos porque não teria o vírus para pegar. Mas, na verdade, não é que eles fossem porcos, chegavam de qualquer jeito. Era uma questão de um ritual. Então, você tem um modo, 3 vezes você mergulha a mão na água, às vezes lava até o cotovelo. Quer dizer, tinha que obedecer esse ritual para dizer, agora se pode comer. Quer dizer, então, a crítica feita a Jesus é, os teus discípulos não comem pão e não lavam as mãos antes de comer o pão. E Jesus, então, vai dizer que não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. E vai elencar vários pecados, quer dizer, quais são as maldades que saem do coração humano, e depois vai fazer uma crítica. Vocês têm esta lei com tantos preceitos, mas vocês desonram o mandamento de Deus. Quer dizer, qual é um mandamento que não se pode transcurar, que não pode deixar de cumprir? Honrar pai e mãe. Quer dizer, este mandamento, Deus disse, quer dizer, você tem a obrigação de cuidar dos pais na velhice. Você honrar o pai e a mãe, você tem que cuidar deles até o fim. Agora vocês dizem, não, mas o que era para eu fazer com meus pais, eu fiz uma doação no templo extra, quer dizer, Corban é toda a taxa que entra no templo, tá? Não é que só essa chama Corban. Toda a oferta dada no templo chama-se Corban. Mas, quer dizer, alguém começou a dizer, se eu pagar para Deus, eu fico dispensado de cuidar dos meus pais na velhice. Aí Jesus diz, vocês, quer dizer, abominam, quer dizer, que espécie de cumprimento da lei é este, se um dos mandamentos mais importantes, que é honrar pai e mãe, simplesmente se diz que paga uma taxa para não cuidar dos pais. Então, vejam que Jesus
E vai dizer que muitas outras coisas. Bom, uma pausa para tosse. Depois Jesus vai fazer, então, quer dizer, essa hermenêutica. Tá certo? Aqui está claro, não sei se vocês têm dúvidas com relação a isso, e vamos dar o pulo para pelo menos chegarmos no meio do Evangelho, quer dizer, para concluir que Jesus é o Cristo. Tem a Ciro Fenícia. Este é um texto, um versículo do capítulo 7, versículo 24. Esse é um dos interessantes, por quê? Sempre na seção dos pães, certo? Saindo dali, foi para o território de Tiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde se achava. Mas não conseguiu continuar o culto. Logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele, veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, quer dizer, a mulher era estrangeira, não era da Grécia. Grega aqui quer dizer do mundo dos gentios. Grega, Ciro-fenícia de nascimento, ele rogou que expulsasse o demônio de sua filha. Ele disse: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Então, mais uma vez, a palavra pão. Ela, porém, lhe respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. E ele respondeu: pelo que disseste, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre o leito e o demônio tinha ido embora. Vejam, Marcos é bem objetivo. Em Mateus, os discípulos mandam essa mulher calar a boca, fala para Jesus mandar ela embora, que ela já está enchendo, quer dizer, uma mulher insistente. Quer dizer, nós estamos fora do território dos judeus. Mas, é claro, no território também fora, digamos, na verdade, onde habitavam só judeus, era na Judeia. Não significa que não tivesse pagãos, mas quem habitasse na Judeia devia estar submisso às leis judaicas, tinham algumas observações a serem feitas. A Galileia tem judeus e tem não judeus. E Tiro é uma cidade completamente pagã, mas provavelmente um outro judeu mora ali. Quer dizer, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, numa casa desta, quer dizer, como é que essa mulher ouviu falar de Jesus? Ela não é judia, não é de tradição, mas escutou que este homem tem algum poder e foi, digamos, quer dizer, ele não queria que soubesse, e esta mulher é uma intrusa. Então, veja, a ousadia é uma das coisas que mais Jesus admira numa pessoa. Quer dizer, esta mulher, aquela que tinha o fluxo de sangue, era uma ousada. Esta aqui é outra ousada. Quer dizer, por quê? Aqui não parece tanto ousadia, mas se você pega os textos paralelos, você vai ver o quanto ela insiste. Os discípulos fazem de tudo para ela cair fora, fala para Jesus para mandá-la embora, e ela fica ali. Quer dizer, fica como um grude, que enquanto não recebeu o que quer dizer, quando você sabe o que você quer na vida, você luta até o fim. E esta mulher, como se diz, pressionou Jesus, quer dizer, com a sua sabedoria. Quer dizer, o pão que é para dar aos filhos, não para os cachorrinhos, porque lembram, assim como se chamavam os romanos de porcos, chamavam os pagãos de cachorrinho, porque o cachorro não tem etiqueta para comer. Então, diziam, os pagãos também não têm etiqueta, quer dizer, eles comem de qualquer jeito. Não, o judeu tem todo um sistema, quer dizer, de observação. Então, eles são chamados de cachorrinho, quer dizer, no fundo é isto. Jesus veio para a casa de Israel, e não pode deixar de dar o pão para a casa de Israel, sendo que, para acudir esta vai dizer que ela tem a fé necessária para receber a graça. Então, daqui você pode também explorar muito isto. Quer dizer, podemos dizer que muita gente fora da igreja tem uma fé muito grande, mesmo que não participe, mas a fé, Jesus sempre admira e não exige nada da pessoa, não exige que a siga de perto, nem que a siga, simplesmente diz que a fé é o elemento que te faz ter vida. Quer dizer, por causa da fé,
o demônio deixou a menina. A cura do surdo gago, quer dizer, é só Marcos que apresenta isto. Porque esse é um texto privilegiado, porque para o rito do batismo ele é usado. Quando a criança é batizada, o padre vai lá e toca no ouvido da criança e diz, Éfata, abre-te. Quer dizer, o pagão é o surdo que precisa abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Jesus e depois confessar esta palavra. Quer dizer, no rito do batismo, tirado daqui, dessa passagem, só Marcos conta, o padre, antigamente, ele colocava saliva também e fazia um cotonete no ouvido da criança, depois tocava dizendo que o Senhor que abriu os ouvidos aos surdos, abra os teus ouvidos para que escute a palavra de Deus e com a tua boca você confesse e proclame aquilo que você ouviu e acreditou. Tem essa questão do aramaico, né? Éfata, abre-te. Jesus faz, quer dizer, e o homem começa a falar, quer dizer, e todo mundo fica admirado porque ele faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. No capítulo 8, começa, então, a segunda multiplicação dos pães, que já falamos, não precisa repetir novamente, quer dizer, aquilo que realiza entre os judeus, Jesus realiza também entre os povos pagãos. Falamos do sinal 12 e 7. Depois, no versículo 11, você tem, saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pôr à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Então, pediram um sinal. Suspirando profundamente, esse suspirar de Jesus seria como, sabe, quando você quer, não pode dar uma bronca e tem que respirar fundo para não explodir? É isto. E disse, por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. O que significa isto? Por que Jesus se recusa a dar um sinal? Por isso que é bom uma aula presencial, porque a gente tem que ver a reação desse suspiro de cada um, né? Por que Jesus se recusa a dar o sinal? Quer dizer, em um texto paralelo, ele vai dizer, não será dado um sinal a não ser o sinal de Jonas. Mas aqui não fala de Jonas, nós vamos tocar no assunto. Vamos estudar Marcos. Por que Jesus não quer dar o sinal? Então, digamos, vamos supor que um fulano, quando o sinal está vermelho, ele atravessa. Atravessa sempre está vermelho. Ele arrisca de bater em alguém, aí de repente alguém coloca, quando for, não atravessar no vermelho. O fulano continua atravessando o vermelho. Quer dizer, adianta colocar mais uma referência se a pessoa não está predisposta a obedecer? Então, uma vez que Jesus já realizou tantos sinais, já pregou, já comunicou, já curou, já expulsou o demônio, já ficou irritado com muita gente. É que Marcos mostra um Jesus que, quando se irrita, todo mundo tem medo de levar bronca. Então, por que Jesus se recusa a dar um sinal? Porque disse, é como se ele dissesse, sinal? Depois de tudo que eu fiz, você ainda quer um sinal? Vá catar coquinho no asfalto. E, como se ele deixou, quer dizer, não vai dar, quer dizer, não é espetáculo. Os sinais realizados, se não serviu para a sua conversão, significa que você não quer se converter, não quer se empenhar. Quer dizer, e outra chave de leitura para compreender a palavra de Deus é o compromisso. Se eu não me comprometo, significa que não vou entender o que a palavra quer dizer. Quer dizer, acolher a palavra é a chave de leitura para entender todas as outras. E acolher a palavra significa viver o que ela diz. Tem até só um parêntese aqui. Na história dos pais do deserto, tinha um monge que foi pedir um conselho espiritual para o abade. O abade se chamava Félix. Então, ele pediu um conselho, colocou o seu problema, suas inquietações, suas dúvidas,
O abade escutou e deu os conselhos, dizendo, vai e faz isso, isso, isso. No dia seguinte, voltou novamente o monge aprendiz para fazer perguntas. E colocou certas questões, e o abade Félix falou, eu não tenho nada para te dizer. Falou, como não tem? O senhor é um sábio, como é que não tem nenhuma palavra para me dizer? Ele falou, enquanto você não viver o que eu te ensinei ontem, eu não vou ensinar nada de novo. Quer dizer, não se ensina por erudição, se ensina para viver. Então, se você não vive, é inútil o novo ensinamento. É nesse sentido que Jesus não dá o sinal. Ok? E aí vem o fermento dos fariseus e de Herodes. Porque Jesus, eles estão atravessando para o outro lado. Aí Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eles refletiam, é porque não temos pães. Olha só, porque é chamada a sessão dos pães. É porque não trouxemos pães. Mas percebendo, ele disse, por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e não compreendeis? Quer dizer, os mais duros de cabeça para entender são os discípulos. Todo mundo entende. Olha que aquela mulher entendeu tudo. Pediu a graça, recebeu. Os discípulos não entendem. Tende o coração endurecido. Tende olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não lembrais quanto partiu 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos de pedaço recolheste? Disseram 12. E dos 7, 4.000. Quantos cestos de pedaços recolheste? Disseram 7. Então lhe disse, nem assim compreendeis. Quer dizer, o que vocês acham disso? Por isso que é bom assim para a gente também ouvir outros pareceres. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si. Quer dizer, o que é este fermento? Num texto paralelo, ele vai dizer que o fermento é a hipocrisia. O que significa aqui fermento? Aquilo que nos motiva à ação. O que motiva Herodes para ser rei? É o poder. Ele não quer, digamos assim, não está pensando no bem comum do povo. Ele quer status, quer se aparecer. Quer dizer, quem está no poder gosta de se ostentar. Os fariseus que Jesus critica são aqueles que fazem as coisas para mostrar que são santos diante dos outros. Então, Jesus, cuidado, quer dizer, para os discípulos. Jesus não está falando mal de Herodes, não está falando mal dos fariseus. Mas está querendo que seus discípulos não tenham a mesma motivação dos fariseus e de Herodes. Quantas pessoas, geralmente no clero, vou falar baixinho, estão na vida religiosa por status. Querem carreira. Então, querem fazer muita coisa. Jesus diria, cuidado, este é o fermento de Herodes. Entendi? Quer dizer, nossa motivação tem que ser o reino de Deus. E não status, privilégios, posições, querer se aparecer. Mas os discípulos não entendiam. Quer dizer, por que Jesus multiplicou os pães, digamos assim, fez aquela partilha dos pães? Quer dizer, esta motivação vocês devem ter, fazer com que o povo tenha vida. Este é o fermento. E vocês não entenderam, quer dizer, eles não entenderam. Então, não é carreirismo, é oferecer a vida para que os outros tenham vida. Este é o sentido do cuidado, porque muitas vezes, por causa do carreirismo, a gente deixa de fazer muitas coisas porque tem medo de ser queimado. Não, mas se eu fizer isso, eu posso ser... E aí não vou ter condições de brilhar mais. Por fim, bom, ainda temos uns 4 minutos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Antes... Porque aqui nós vamos fechar a primeira parte, né, esse ciclo, que é justamente aquela cura do cego em 2 fases, que nós já expomos no início, mas como acho que nem todo mundo estava aqui presente, vale a pena recordar. Quer dizer, em Betsaida tem um cego, que Jesus tira ele do meio da multidão,
cospe no chão, faz um barrinho, põe no olho dele e diz: você está vendo alguma coisa? Ele disse: vejo os homens como se fossem árvores que andam. Aí Jesus faz a segunda cirurgia e agora você vê claramente. Quer dizer, do ponto de vista teológico, isto é o que Marcos está querendo que vejamos. Enxergar embaçado é reconhecer que Jesus é o Cristo. Enxergar por inteiro é reconhecer que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Então, esta primeira parte, quer dizer, do capítulo 1 até aqui, quer dizer, Marcos quer que os discípulos, quer dizer, que os catecúmenos possam já perceber que Jesus é o Cristo. Porque logo em seguida vem a pergunta feita aos discípulos em Cesareia de Filipe, quer dizer, um lugar bem afastado, lá no alto, quer dizer, fora desta convivência, é no lugar estranho, distante, que Jesus pergunta o que o povo diz sobre ele. E ele, então, Pedro vai dizer: tu és o Messias. Ele diz: não conte nada para ninguém. Quer dizer, simplesmente isso. O povo diz que eu sou um profeta, sou João Batista, etc. Mas e para vós? E para vocês? Quem sou eu? Tu és o Messias. Não conte isso para ninguém. Depois, uma vez que Jesus, agora, pelos seus discípulos, é reconhecido como Messias, ele vai, daqui para frente, apresentar que tipo de Messias é ele e que tipo de discípulo ele quer seguir. Nós começaremos a outra reflexão a partir desse texto. Só recapitulando esse finalmente e depois dando novos passos. Ok? Fica o espaço aberto para perguntas, observações, protesto também, tem direito de fazer. Diga, Plínio. Está com problema no áudio, está repetindo. Está repetindo a mesma coisa. Seu áudio está com interferência. É porque Seu áudio está com interferência. agora não mais, né? Agora tá ok? Agora, Frei, você que ficou mudo. Verdade é que eu desliguei. Sim. Então, quando o processo revela o nome para Jesus, ele fala legião. Isso chama atenção. Chama atenção porque é o nome romano. A legião são 25.000 soldados, né? Legião. Se espera que ele vá falar um nome hebraico, alguma coisa assim, e ele fala legião. Você fala, ué. Há uma crítica implícita aí, pelo jeito, ao sistema romano. E depois nós temos a sua última fala agora, que foi: há um fermento que nós temos que tomar cuidado, que é o de Herodes. Herodes é um administrador que foi formado pelos romanos e foi colocado ali. Existe uma conexão entre essas críticas todas do evangelista Marcos sobre a questão do domínio do Império Romano? Ou nós estamos diante de uma colocação por si só, né? Quer dizer, quando nós refletimos aquela... Aí nós dissemos o seguinte, várias interpretações, digamos, o homem sim, tá certo? Que era uma pessoa, digamos, pura, inocente, como as pessoas do interior, que cresciam sem malícia, até que chegasse a droga e a televisão, que transformasse e desse malícia para eles. E que ele representa, então, o povo simples que, com a chegada dos romanos, quer dizer, o que é a legião? Quer dizer, é aquilo que impõe, quer dizer, uma vontade, quer dizer, retira o que é do povo, quer dizer, eles têm que pagar impostos. Quer dizer, é uma invasão violenta que tira o que é dele, quer dizer, o que é do povo, quer dizer, e obriga a seguir o que Roma determina. Então, digamos, é o espírito da legião romana que agora está incutido também no povo simples. Quer dizer, uma pessoa se tornou violenta. Quer dizer, nós tínhamos, assim, pessoas que no campo vinham, trabalhavam, receberam acolhedores, de repente, por causa da droga, se tornaram agressivos. Quer dizer, o que é isto? Quer dizer, o espírito da cidade, quer dizer,
de forma negativa, que influencia, as pessoas perderam sua identidade e agora assumiram uma identidade opressora, quer dizer, e tratam os seus semelhantes como a legião trata. Quer dizer, então, o nome legião não é, digamos, por acaso, mas é justamente, quer dizer, qual é o espírito da legião romana, quer dizer, como se comportam os romanos e como isso repercute agora na vida daquele povo. Ao invés de ser um povo que se une para defender o seu, agora começa a ser agressivo e querer também carregar, digamos, roubar um do outro, passar a perna no outro. Os porcos, mas isso nós já dissemos, quer dizer, não perguntou mais. Os porcos, quer dizer, se acusavam os romanos de serem porcos, quer dizer, porque o porco também é um animal que devora tudo, quer dizer, ele não tem etiqueta, e é como se dissesse que esse espírito da legião volte para os romanos, que são porcos vorazes, e que eles caiam no mar, quer dizer, no caos, quer dizer, e deixe o povo livre. Quer dizer, é claro, tem várias hermenêuticas que se pode fazer em cima disso, mas é o espírito da legião, quer dizer, como o espírito de uma pessoa que vem de uma cidade grande, a sua arrogância, e passa e transfere isso para os outros. Então, ao invés das pessoas serem dóceis, elas começam a ser agressivas, quer dizer, um pouco isto. O fermento, por exemplo, Herodes quer dizer, foi o único que se tornou rei, porque os outros eram administradores, mas ele tem uma longa história, foi um grande político no sentido de ter estratégias, sempre fazia cidades para homenagear os Césares, quer dizer, ele sempre se manteve no poder, quer dizer, era um homem muito inteligente, mau, mas inteligente. Mas o fermento, quer dizer, o que motivava Herodes? Quer dizer, Herodes queria o poder, quer dizer, se conservar, se perpetuar no poder, e conseguiu. Muitos não tinham essa estratégia. Pôncio Pilatos, por exemplo, perdeu. Mas Herodes, quer dizer, depois conseguiu transmitir para alguns dos seus filhos, que também eram Herodes. Então, esse fermento, quer dizer, que é justamente, quer dizer, o que me faz permanecer no poder? Quer dizer, o que me motiva a ser sempre o soberano. Quer dizer, para os discípulos de Jesus, nem o fermento desses fariseus, nem o fermento de Herodes deve ser, quer dizer, o que nos impulsiona a viver, quer dizer, é o que Jesus fez. Tinha a multidão faminta, o que ele fez? Fez com que elas tivessem, digamos, alimentação, quer dizer, dignidade. Quer dizer, o que deve nos motivar enquanto cristãos é que as pessoas possam recuperar sua dignidade. Quer dizer, o Timothy Radcliffe, que foi nosso geral, anos atrás, ele uma vez falando sobre o carisma dominicano, dizendo assim, olha, hoje muita gente prega a palavra de Deus, ensina, quer dizer, dá ênfase nessa palavra, mas diz, para nós dominicanos, o que seria interessante dizer que a nossa pregação é ajudar as pessoas a recuperar a consciência da liberdade de filhos de Deus e da dignidade. Se a gente despertou em alguém, olha, você tem que ser livre, você tem dignidade, e a pessoa começou, então, a viver em busca dessa liberdade, dessa dignidade, e nós cumprimos nossa missão de pregador. Quer dizer, essa deve ser a nossa motivação. Não de querer dizer assim, nossa, o que eu vou fazer para poder, sobretudo nós homens, né? Que as freiras, o máximo pode ser amado geral, mas não vira bispo, não vira... Mas nós homens, quer dizer, temos mais uma tentação de querer ocupar cargos e, por causa disso, se comporta dentro de certos limites, porque não, se eu não me comportar assim, entendi. Então, é nesse sentido. Ok? E Frei, só mais uma pergunta rápida. Eu estive numa expedição arqueológica em Megiddo, fazendo escavações lá em Israel, etc. Depois a gente deu uma fugida lá para o Mar da Galileia, e eu fiquei pensando, onde é que estava aquele morro onde os porcos subiram e caíram no mar? Porque não tem, é tudo... Só se eles foram porco voador. Agora, como que a igreja interpreta a questão do subir e despencar? Você deu uma dica, você falou, olha, é o próprio poder que se volta contra si mesmo e cai no caos. Mas por que sobe no morro? Por que Jesus não falou simplesmente foi para a água e se matou afogado? Mas ele sobe no morro e ele se despenca do precipício. E não tem precipício naquela região. Como é que o senhor vê isso? Vejam só. É um local outro consagrado. Você, por exemplo, para quem vai para Jerusalém, diz, tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção. Quem vai para Jerusalém, mas cadê as montanhas? Quer dizer, o monte significa o lugar de encontro consagrado. Quer dizer, quem quer encontrar-se com Deus sobe e Deus desce.
Tá certo? Ali pode ser esta referência, porque sim, o espírito mau quer ocupar o lugar de Deus. Mas ele deve cair, quer dizer, ele não é Deus, e ele deve ir, por exemplo, digamos isso, para o caos de onde ele saiu. Por quê? O encontro, o topo do monte é o próprio Jesus, que veio ao encontro, mas eles acabaram não entendendo, quer dizer, porque aí tem muitas análises, quer dizer, nossa, e o prejuízo dos porcos? Quer dizer, quantas pessoas não perderam, quer dizer, se esses porcos, de fato, 2.000, quer dizer, imagine o prejuízo econômico para aquela região. Quer dizer, assim eu associo, bom, se você tem uma renda boa, por causa de uma plantação de maconha, e diz, não, mas aqui, quer dizer, Jesus queimaria e diria, bom, você não vai ter mais essa renda porque ela não é justa. Quer dizer, claro, se trata da questão do puro, do impuro para o judeu, mas nós temos que não ficar muito presos às palavras, mas assim, o que Jesus quer? Que eliminemos todas as estruturas que, embora nos dê um resultado econômico, mas que não seja, digamos, saudável, de verdade eles devem ser eliminados, nesse sentido. Bom, mas a questão sempre tem que partir dessa referência. O monte, por exemplo, o sermão da montanha, em Mateus, é o mesmo sermão da planície de São Lucas. Mas para Mateus é importante que seja na montanha, porque Moisés subiu a montanha para falar com Deus, e ali Jesus sobe ao monte, não porque ele seja o novo Moisés, mas porque ele é o próprio Deus que agora fala diretamente, quer dizer, Deus que se manifesta a seu povo. Como Lucas não tem esta ideia do monte, quer dizer, para ele são todos os povos, então a planície, porque você atinge a todos, quer dizer, Jesus fala de forma clara e objetiva. Então, ele pode fazer uma reflexão, talvez, a partir disso. Quer dizer, muitas coisas não existem, quer dizer, como a manifestação no Tabor. Quer dizer, Tabor é porque eles acharam o monte mais alto ali da região, e falou, bom, foi aqui que Jesus se transfigurou. Mas, o que diz é que Jesus subiu na montanha, quer dizer, a montanha pode ser o momento que ele vai para encontrar-se com o Pai, quer dizer, pode ser uma subida interior, não necessariamente do monte. Muito obrigado, esclarecendo muitas dúvidas. Eu que agradeço as colocações pertinentes. Mais alguém ia fazer uma pergunta? Apesar do tempo? Parece-me que o Zé Valdir que levantou a mão. A Lúcia parece que está querendo fazer uma pergunta ali. Ó. Mas, Lúcia, você precisa abrir o microfone. Para mim ficou claro, né? Eu gostei muito da pergunta aí do primo. Estou contemplado. Zé Valdir disse, Frei, que ele já foi contemplado com a pergunta do Plínio. Ficou tranquilo. Bom, então, podemos... Bem, o próximo encontro vai ser em agosto, não é isso? Isso. Só que o senhor ainda não marcou a data. Ficou para olhar qual o dia de agosto. Continua na segunda-feira, na última segunda? Para mim... Oi, está me ajuda. Então, seria no dia 25 de agosto? Deixa eu ver, porque agosto é o mês bem... É o mês do aniversário do senhor. Mas isso é um detalhe só. 25 é dia de Duque de Caxias. A Lúcia quer falar, Lúcia? Não? Dia 25, então, seria de agosto? Daria? Daria. Ou 18 ou 25. Qual que é melhor para o senhor? 25, né? 18, eu estou em Patos de Minas. Nós vamos ter a visita do geral no dia 16, e dia 18 eu tenho que estar em Patos de Minas com o retiro do clero. E
E dia 22 é o encontro, né, em São Paulo com os leigos, com todos os leigos, né, dia 22. Então, acho que resta 25 ou já voltou? 25 dá? Consulte aí o... Zé Valdir, 25 é tranquilo para vocês? Para nós é tranquilo. Tranquilo, pode ser 25 mesmo. Ótimo. Já passou o Bonfim, já passou, né? O encontro nacional aí da fraternidade. Então, fica Isso. tranquilo. Tá? Mestre da ordem já passou, já veio, maravilha. Então, nosso próximo encontro, dia 25 de agosto, às 20 horas. Ok. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, muito obrigado e bom, boa festa de São João Batista. Não percam a cabeça, hein? Muito obrigada a Nós todos. somos erodidos. E olha, dia 5 de julho nós temos o Rosário Vivo, né? Com a turma lá de Limeira, todos estão convidados. E Sim. muito obrigada pela presença de todos vocês aí de Conceição, de Valinho, São Paulo, Londrina, Rio de Janeiro, Uberlândia, Uberaba, né? Quanta gente, Amparo, muito obrigada. E, mais uma vez, muito obrigada, viu, Frei Almir, pela sua disponibilidade e a presença. Pessoal aí de Conceição também. Um grande abraço a todos, né? E muito obrigada pela presença de cada um. Muito obrigada. Boa noite, boa noite.